eu comprei esse presente para você. Como que eu digo para em inglês? To ou for? A resposta é for. Mas por quê? É disso que nós vamos falar na aula de hoje. De quando a tradução não é o bastante. Porque quando você apenas traduz, você acha que as duas palavras são a mesma coisa. Olha só. To, para. For, para. E se eu traduzir to you e for you, também não adianta. A gente acaba pensando, se a tradução é a mesma, deve ser a mesma coisa. E não é. Então, para entender melhor a diferença entre to e for, nós vamos usar a melhor técnica para você aprender qualquer princípio gramatical. Sabe qual é? Exemplos. E vamos não só ver exemplos de quando se usa to e for, mas vamos também entender o porquê e quando se fala um ou outro. Vamos lá então, direto para nossa lista de exemplos. Primeiro, vamos falar sobre o to. E cuidado com a pronúncia. Não é chew. Chew é o verbo mastigar, com CH em inglês. O to não tem o chiado do CH, é mais na ponta da língua. To. Primeiro e mais relevante uso de to, equivalente a para em português, é quando se trata de um destino, de um destination. Dá uma olhada nos exemplos. He went to Germany. Ele foi à Alemanha. Ele foi para a Alemanha. Segundo exemplo. I am going to the supermarket. Eu vou ao supermercado, para o supermercado. Estou apontando para um destino final. E conforme vimos na última aula, quando a gente fala the, significa que a palavra seguinte é um nome comum. Germany, Alemanha, por exemplo, é um nome próprio. Então não se fala the. Temos algumas exceções, como escola, trabalho, igreja, que são nomes comuns, porém são tratados como nomes próprios na fala e automaticamente reflete na escrita. Então não se fala to the school, é to school. We are going to school. Nós vamos para a escola, ou nós vamos à escola. She went to the doctor. Ela foi ao médico. Ela foi para o médico. To the doctor. E é muito importante você ligar mais o verbo que você está falando, no caso ir, foi, que no caso aqui é o verbo ir. Temos, por exemplo, foi, vou, vamos, foi de novo. É o verbo ir. Então, ir faz sentido dizer que vai para, né? Você vai para um destino. E por que eu não falo para você ligar tanto com o destino final? Porque existe for Germany, existe for the supermarket, existe for school, for the doctor, existe. Pode até ter a mesma tradução, só que a mensagem é bem diferente por causa do verbo. Então, dica valiosa aqui. Se você tá falando algo que indica movimento, que vai de um lugar para outro, aí você fala to. Quais outros verbos que a gente fala que indica movimento? Levar. Eu vou levar algo para você, para a Alemanha, para o supermercado. Trazer também. Eu vou trazer para você, trazer para a escola, trazer para o médico. Eu vou enviar um e-mail para você, para a escola. To é o oposto de from. From significa de, origem, de onde vem alguma coisa ou alguém. Então o to é o oposto dele. Então sempre imagina assim, se você fala qualquer ação que indica movimento, o para, ao ou a vai ser to, beleza? Segundo uso de to, distance. Falei agora há pouco do from. Olha só o exemplo. It is around 2 miles from my house to our school. É, por volta de 2 milhas da minha casa para nossa escola. Então, distância, né? De para, de até, de ao ou de a. E não se limita apenas para lugares, tá? Você pode estar falando também de períodos. Por exemplo, de segunda a sexta. From Monday to Friday. Das 8 às 6. From 8 to 6. De 10 a 20 pessoas. From 10 to 20 people. Olha o outro exemplo. It is 3 blocks from the school to the grocery store. É 3 blocos, ou como a gente diria, né? São 3 blocos, são 3 quadras, 3 quarteirões da escola ao supermercado. E aqui pode surgir uma dúvida, né? Gabriel, você acabou de falar que school não se fala the, porque é uma exceção, mas aqui embaixo já tá falando the school. E é o seguinte, você pode falar the school, tanto que não é um nome que a gente escreve com letra maiúscula, como Germany, né? Tipo, não é necessariamente um nome próprio, apesar de ser tratado assim muitas vezes. Quando você fala the school, soa como se você estivesse falando daquela escola que você tem em comum com a pessoa que tá falando com você. Nesse exemplo, é como se eu falasse da escola, daquela lá que você sabe bem qual é. Agora, se uma pessoa não sabe qual escola eu vou, eu falo, eu vou pra escola, eu saio da escola, sem falar the, beleza?
beleza? Terceiro uso de to, giving. Então o primeiro foi destino, destination. O segundo foi distância, né? Distance. E também eu acrescentei intervalos. E terceiro, giving. Olha só o exemplo. She gave a book to her mom on Mother's Day. Ela deu um livro para ou a mãe dela no Dia das Mães. E a gente aprendeu na última aula que quando se trata de um dia, sempre se fala on. Tem até o link para ir para aquele quiz que a gente fez na outra aula. Esse é um site bem legal. Esse exemplo aqui é muito conectado com o primeiro, onde nós falamos sobre um destino. Quando você dá um livro para alguém, aquela pessoa é o destino final. É para onde vai o livro. E o verbo give, no passado fica gave, né? O verbo dar, indica que a pessoa vai pegar algo que é dela e vai entregar para uma outra pessoa. Ou seja, tem origem e destino, vai para uma outra pessoa. Olha só outro exemplo. I gave my old bike to my brother. Eu dei minha bicicleta velha pro meu irmão. To my brother. Ele é o destino final, ele tá recebendo a bicicleta velha. Apesar dessas duas frases serem exemplos tão bons, tem uma outra forma de falar essas duas frases que dispensa o uso do to. É muito comum pessoas falarem em inglês, por exemplo, she gave her mom a book. Ou aqui, por exemplo, I gave my brother a bike. Parecido com o que a gente faz em português às vezes. Tipo, ao invés de falar que você deu um livro pra mim, eu posso falar que você me deu um livro. Aí dispensa o uso do para. Quarto uso do to, reason or motivation plus verb. Então, razão, né? Motivo, mais o verbo. Olha só o exemplo. He has a reason to be here. Ele tem uma razão para estar aqui. Perceba que to tem uma dupla função nessa frase. To significa tanto a palavra para, como também é uma ferramenta para colocar o verbo da frente no infinitivo, né? Se não tem o to, fica esteja aqui. Quando você fala to, fica estar aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Se pode ser vejo, veja. Com o to fica ver. E no de baixo, paint. Paint pode ser a tinta. To paint, pintar. Então a tradução dessas palavras com o to pro português sempre fica com o final are, ou ir. Como nos exemplos aqui, ó. Estar, ver, pintar. She came here to see you. Ela veio aqui para ver você. This brush is to paint. Esse pincel é para pintar. Quando você vai falar finalidade para alguma coisa, a gente fala to. Como, por exemplo, eu preciso de uma caneta para assinar. Abra a porta para entrar. Sempre indicando uma finalidade em formato de verbo, frisando bem isso, porque ao falar do for, você vai ver uma situação que a gente vai falar da finalidade, mas não se fala de um verbo na frente. Number 5, telling the time, dizer a hora. Quando alguém pergunta, você pode dizer a hora? Can you tell the time? Exemplos bem simples. It is a quarter to 8. São 15 para as 8. We must go to bed. It is already a quarter to midnight. Devemos ir dormir. Já são 15 para meia-noite. Dá para fazer uma referência pro primeiro tópico que a gente viu, que é destino. Imagina que, por exemplo, meia-noite é o destino final. Então falta 15 para chegar lá. No de cima aqui falta 15 para as 8, 15 para chegar até as 8, tá? E a propósito, quarter é um apelido para 15 minutos. Assim como em português, a gente tem um apelido para 30 minutos, a gente chama de meia, né? Em inglês também tem isso. E a sexta e última aplicação do to, que a gente vai ver, e que é uma das mais importantes, é quando o verbo já exige o to, ou seja, não se encaixa em nenhum dos exemplos que a gente viu até agora. Mas o verbo, juntamente com o to, são como se fossem uma única peça. Então aqui nós temos uma lista de alguns desses verbos. Não são todos, beleza? Temos aqui, por exemplo, apologize to. He apologized to her for his mistake. Ele se desculpou com ela pelo erro dele. Mas Gabriel não seria with, porque em português a gente fala se desculpar com. Bom, se fosse igual ao português seria, mas não é. Se desculpar com é apologize to. Explain to, que é explicar para. Please explain this to me in a very simple way. Por favor, explica isso pra mim de uma forma bem simples. E esse não fica tão difícil de entender, porque a gente fala assim em português também, né? Explicar para alguém, o para vai ser to. E é parecido com o que a gente já falou lá em cima de destino final, né? Se você fala algo para alguém, explica para alguém, conta algo para alguém, a pessoa é o destino final. Então, a gente fala to. Happen to. What happened to her? O que aconteceu com ela? Parecido com o primeiro exemplo, não se fala o com, que seria o óbvio pra gente que fala português. Happen to, que é acontecer com. Invite to. Did you invite him to the party? Você convidou ele para a festa? Listen to.
listen to me when I'm talking to you. Então, ouça a mim, né? Me ouça quando eu tô falando com você. É sempre listen to. Ah, eu gosto de ouvir música, vai ser listen to music. Por mais que em português a gente não fale nada. É só escutar, né? O ouvir e o que é logo à frente, não fala o para. Em português, em inglês, nós temos o to. Prefer something to another. É preferir uma coisa do que a outra. Olha só, I prefer movies to series. É o mesmo que dizer I prefer movies instead of series, ou rather than series, ou até than series. Talk to, que é falar com. Então, I need to talk to you. Esse é um exemplo à parte, porque também existe talk with you, que é bem parecido, beleza? Lembrando que também tem outros verbos que isso acontece, como, por exemplo, casar-se com, é get married to. Ah, ele se casou com ela, seria he got married to her. Entre outros verbos também. Então, recapitulando, para que a gente usa o to? Primeiro, destino. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa recebendo alguma coisa. É sempre quando você fala de algo que indica movimento. Então, ir para, trazer para, levar para, enviar para, sempre com o destino final, o oposto do de, né, do from, que seria a origem. Segunda coisa, distância, né, intervalo, que a gente falou também. Então, de um lugar para outro, de segunda a sexta, de um horário até o outro. Um número aproximado também, né? Posso falar, por exemplo, de 100 a 200 pessoas participaram. Então a gente usa o from e o to para falar o de, a, de, para. Depois falamos sobre giving, né? O verbo dar. Também quem recebe é o destino final. Também se fala to para se expressar a finalidade, o motivo que você vai fazer alguma coisa. Então, esse pincel é para pintura. Ela veio aqui para fazer isso. Tem uma razão para tal coisa acontecer. Vimos exemplos de horas também e alguns verbos que já exigem o uso do to. Vamos então agora falar sobre for. Primeira situação que a gente usa for. Is your state for or against capital punishment? O seu estado é a favor ou contra essa punição monetária? Olha outro exemplo. Is she for or against? Né? Então, a favor ou contra? You going to the party tonight? Né? A favor ou contra de você ir à festa hoje à noite? Alguém pode falar que é for. Ah, eu sou for this. Eu sou a favor disso. Segundo exemplo, benefits. Falando de benefício. E é um dos principais usos, tá? Do for. Aquele quiz que eu mostrei lá no começo da aula, né? Eu comprei um presente pra você, foi em seu benefício. Então eu comprei pra você. É um presente, é um favor, é um benefício. Tipo, eu fiz pra você. Posso falar que eu fiz no seu lugar. O for pode indicar tudo isso. Olha só o exemplo. Walking is good for you. Caminhar é bom pra você. É bom pra sua saúde, pro seu benefício. Esses dias um aluno trouxe um e-mail pra eu revisar e tava lá assim: I sent an email for you. Aí ficou tipo, eu mandei um e-mail pra você. A tradução tá certa, né? Tipo, pra você. Só que quando você fala for you, parece que você fez pela pessoa, sabe? Tipo, no lugar dela, a favor dela. Sendo que o que você quer expressar é que ela é o destino final, é pra ela que você tá mandando. Então é to you. Mandou um e-mail to you. Indica movimento, né? Agora, eu comprei algo pra você. Comprar não indica movimento, como enviar, mandar, trazer, buscar, beleza? Outro exemplo clássico que eu já vi, falar de venda. Quando você vende alguma coisa, você vende to the person. Porque se você falar, ah, eu vou vender tal coisa for you, aí parece que você vai vender do lugar da pessoa, né? Imagina que você faz um anúncio pra ela, você acha um comprador pra ela, então você pode falar que você vende for you, né? Para você. Agora, se a pessoa é a compradora, vai ser to a pessoa, né? No caso, vender pra você seria vender to you. Outro uso do for, função mais verbo mais ing. O que acontece? Quando o verbo tem ing no final, ele não é mais um verbo, tá? Muita gente tem essa dificuldade do gerúndio, né? Ah, qual que é a diferença de paint pra painting? Bom, se tiver um verbo to be aqui logo antes da palavra, por exemplo, is painting, are painting, was painting, aí seria estar pintando, né? Então, o ing teria tradução como ando, endo ou indo. Como não tem, o que é o painting? É pintar. Ah, então qual é a diferença entre to paint, que é pintar, e painting, que você tá falando que é pintar? É simples, como eu falei. É como se não fosse um verbo mais. Você não tá focando mais na ação, você tá focando mais no evento. Como, por exemplo, aqui, eu posso, além de traduzir como pintar, posso traduzir também como pintura. Olha só, esse pincel é usado para pintar. Ou esse pincel é usado para pintura. Eu não tô focando tanto na ação, no ir, né? Pintar, correr, sorrir. Foco é na atividade. É como se pegasse, por exemplo, o verbo ler e transformasse ele em leitura. É como se pegasse o verbo ouvir, transformar ele em audição. Eu tô falando da ação? Sim, mas o foco é no evento, naquilo. Dá pra chamar de aquilo, de isso, tá? Não é uma ação mais, é um isso. Ou seja, é um substantivo. Olha só no exemplo de cima. É como se eu falasse isso é bom pra você. Então, quando eu chamo algo de isso, não é uma ação mais. É um objeto.
objeto, né? É um isso. Então é a mesma coisa aqui embaixo. Esse pincel é bom para isso. For painting, ok? E eu sei que em português a gente pode traduzir como infinitivo, mas em inglês a pessoa tá pensando mais no evento e não na ação, beleza? Number 4, helping someone. Bem parecido com o benefício ali. Então, ó, don't worry, I will get it for you. Não se preocupe, eu vou pegar pra você. Então você vai fazer aquilo no lugar da pessoa. Can you open this for me, please? Você pode abrir isso pra mim, por favor? Então você tá fazendo um favor, beleza? É um benefício, como a gente viu aqui em cima. Tá beneficiando a pessoa. É para ela, ou pode até se traduzir muitas vezes por, pelo, pela, também é válido. Number 5, period of time. Teu período de tempo. We have been living here for about 3 years. Nós estamos, lembrando que have been é o verbo to be, né? Nós estamos morando aqui há aproximadamente 3 anos. Então, o for, ele faz o papel do a, em concordância, é claro, com o have been, né? Porque o have been conjuga já toda a frase. E mesmo que a frase começasse aqui, tá? Imagina que alguém pergunta pra você, quanto tempo você trabalha em tal lugar? Aí você quer falar por aproximadamente 3 anos? Você pode falar direto, for about 3 years. Já vai dar a entender que é por aquele período. Number 6, a gente usa também para uma finalidade, igual a gente viu lá no to, só que aqui nós temos um noun. O que é um noun? É um substantivo. É o que a gente falou ali em cima. É um isso. É um objeto. Beleza? Então é como se falasse, ó, é pra isso. Então aqui tá sendo dito uma finalidade como o nome de um evento. Olha só. We stopped at the bar for a drink. Nós paramos no bar pra beber alguma coisa. Go for a drink é como se fala e beber alguma coisa. Go for a walk é dar uma andada. Go for a ride é dar um passeio, dar uma volta. Go for a run é dar uma corrida. Esses são exemplos prontos, mas se você quiser falar de um evento que você vai participar, por exemplo, você pode falar que você vai for aquele evento. Por exemplo, digamos que eu vou para Curitiba para um evento internacional. Então seria to Curitiba, né, o destino final. Então I'm going to Curitiba for an international event. Então for indicando o evento, né? Para que você vai fazer aquilo? Então é a finalidade, é a razão, é o motivo de alguma coisa. Se não for um verbo, se for um isso, né, um substantivo, você fala for. Schedule, que é agendar, marcar alguma coisa. She made an appointment for 4 p.m. Ela marcou o horário, né, marcou um compromisso para as 4 da tarde. É como se já fizesse parte do verbo schedule, tá? Tipo, você vai schedule alguma coisa for. Você vai marcar alguma coisa for tal horário. Ou for tal dia. For tal mês. Let's schedule for April 2nd. Vamos marcar para dia 2 de abril. Também é for. Marcar para, agendar para. Sempre for. E temos também, assim como lá no to, alguns verbos que requerem o uso do for. Como, por exemplo, ask for. Então, I ask him for the information. A gente não precisaria do for em português, por exemplo. Eu pedi a ele a informação. Ou pela informação. Soaria bem também. Apply for. You need to apply for this job. Então, você precisa se candidatar para esse trabalho. Forgive for. Mesma coisa do sorry, né? Sorry for. Desculpa por alguma coisa. Sorry for. You have to forgive him for his faults. Você tem que perdoar ele pelas falhas dele. Esse aqui é uma pegadinha, olha só. He left for work. A gente pensa, nossa, mas destino final não é to? Sim, mas com o verbo leave já é for. Então ele saiu pro trabalho. Olha como que engana, né? O leave exige o uso do for, não é leave to, para dizer sair para. Look for já é parte do look. Look é olhar, look for é procurar. Então, I was looking for you. Eu tava procurando você, ou até procurando por você. Search for, que é um sinônimo de look for. We need to search for more information before we decide. Nós precisamos buscar mais informações antes de nós decidirmos. Thank for, que é agradecer por. I thanked her for the wonderful gift. Então eu agradeci ela pelo presente maravilhoso. Se eu quiser falar obrigado por assistir, thank you for watching. Thank you for alguma coisa. Wait for, olha só que interessante esse. Me espera, né? Espera eu. Em inglês, você tem que falar espere por mim. Tem que ter o por, né? Wait for me. Eu vou esperar você. Em inglês, eu vou esperar por você. I'll wait for you. Agora nós temos alguns exemplos, e o interessante deles é que alguns não se encaixam em nenhuma das regras que a gente viu até agora. Ou seja, ou são exceções, ou são expressões prontas, ou são simplesmente exemplos que não aparecem na tabela. Vamos lá. According to the newspaper. Olha, de acordo com o jornal. According to é um pedaço pronto já da frase de acordo com. Não precisa nem falar with. According to. This is interesting to me. Isso é interessante pra mim. Muito parecido com o primeiro. De acordo com. Tipo, de acordo comigo. Sabe? De acordo com o que eu acredito. De acordo com o que eu gosto. De acordo com o que eu penso. Isso é interessante para mim. I am looking forward to talking with you again. Poderia ser também talking to you again. Looking forward to é uma expressão pronta também. Que é falar que tá animado. Que tá esperando
desejando ansiosamente por alguma coisa de uma forma bem formal. Se usa muito em e-mail, inclusive. To my knowledge. Bem parecido com o segundo exemplo aqui, né? Tipo, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu sei, né? Tipo, o meu conhecimento. Don't jump to conclusions. Uma expressão inteira pronta. E se você conhece ela, já memoriza tudo de uma vez, é melhor do que elaborar a frase, né? Então, don't jump to conclusions seria, por exemplo, não pule para as conclusões. Tipo, não tire conclusões precipitadas. She admitted her mistake to her parents. Ela admitiu o erro dela pros pais dela. Então, os pais dela, her parents, é o destino daquela mensagem. Então, ela falou pra eles, admitiu o erro pra eles. It sounds good to me. Soa bem pra mim. Pode ser também, tipo, concordo, gostei da ideia. Pode ser quando alguém faz um convite, alguma coisa. Muito parecido também com os primeiros aqui. Tipo, de acordo com o que eu gosto e tal. To me. You will have to report that to the director. Então, você vai ter que, então, have to, ter que. E já aproveita, report, que seria o relatório. Vira relatar, denunciar, reportar para o diretor, ao diretor. Ele é o destino final, to the director. Go to work, go to school. Destino final, né? Ir pro trabalho, ir pra escola. She went to the supermarket, mesma coisa. Go to bed, go to church. Também, destino final. He was invited to the party. Ele foi convidado pra festa. A gente viu lá que invite sempre é to, né? Invited to. E aí o destino final que a pessoa foi, pra que ela foi convidada. Go to London. He's going to Germany. Destino final, né? Ir pra Londres. Ele vai pra Alemanha. Up to date, expressão pronta também. Atualizado, up to date. He decided to help Mary. Ele decidiu ajudar a Mary. Aqui não se traduz como para, mas é o to que nós usamos para colocar o verbo no infinitivo, né? Fica ajudar. Se eu tiro o to, fica ele decidiu ajuda. Com o to fica ele decidiu ajudar. Um macete que você pode usar é sempre identificar que entre dois verbos sempre tem o to. He always loved to sing. Mesma coisa, ele sempre amou cantar. Então tem o verbo aqui, amar, cantar. Se eu tirar o to, fica tipo, ele sempre amou, canta, canto. Com o to, fica cantar. We stopped at a bar to have a drink. Nós paramos num bar com essa finalidade. Pra have a drink. Pra tomar alguma coisa. I want to talk with you. Mesma coisa entre dois verbos to. E aqui tem uma observação de home. Home não se fala to. Não precisa ser go to home, de ir para casa. Home é como se fosse já para casa. O mesmo acontece com downtown. Agora exemplos com for. I bought this present for you, que a gente viu lá no comecinho da aula. Eu comprei esse presente pra você, pra te beneficiar. Eu fiz isso por você. I will cook for you if you'd like. Eu vou cozinhar pra você se você quiser. Então eu vou fazer isso no seu lugar. Did your mom cook dinner for you? A sua mãe cozinhou jantar pra você, né, no seu lugar? Benefício, um favor? No, she just made a sandwich for me. Mesma coisa. Ela só fez um sanduíche pra mim. He asked the bank teller to cash a check for him. Ele pediu ao banqueiro pra depositar um cheque pra ele. Tipo, no lugar dele. Ó, me ajuda aqui, você pode fazer isso for me. Nota que é benefício, é favor. Fazer no lugar da pessoa. She cashed the check for him. Olha lá, ela fez isso pra ele. Se eu falasse to him, existe a frase, só que a mensagem é diferente. Eu estaria dizendo que ela depositou, tipo, pra ele. Ele foi o recebedor daquele dinheiro, por exemplo. Could you close the door for me? Você poderia fechar a porta pra mim? Ela traduziu aquele artigo pra nós. She translated that article for us. Please make a reservation for us at the restaurant. Por favor, faça uma reserva pra nós. É tipo, faz um favor lá pra gente. No restaurante. He went to England for a sales conference. Exemplo bem legal esse, ó. Ele foi para a Inglaterra, destino final é to. Para uma conferência de vendas. Então é um evento. Já fica for. É uma finalidade, só que não é um verbo. É um evento, uma situação. É um noun, como a gente viu lá atrás. I work for company XYZ. Eu trabalho pra empresa XYZ. Então você pode usar pra sua empresa aí. We stopped at the bar for a drink. Paramos no bar pra beber alguma coisa. For a drink. É muito comum, tá? A expressão pronta, basicamente. Go for a drink, go for a ride, go for a walk. Tipo, dar uma volta, fazer uma caminhada. I will do that for you. Eu vou fazer isso pra você. Vou dar um favor pra você. Go for a drive. Dá uma dirigida, dá uma volta de carro. Go for it. Tipo, vai fundo, manda ver. Expressão pronta é essa, go for it. É muito bom você ver exemplos de um princípio gramatical como esse pra fixar. Só que melhor ainda é quando esses exemplos são contextualizados. Ou seja, em uma história, em uma sequência que faz sentido, em um assunto que você gosta. Então, apesar de você ter sanado várias dúvidas aqui nessa aula, não para por aí. Você precisa de mais contato com isso. Você precisa de mais referências, mais exemplos e coisas mais próximas de você, como coisas que você gosta ou coisas que você vive no dia a dia. Beleza?
Chamada agora então, eu vou pedir pra você escrever presente aqui embaixo pra me avisar que chegou até esse ponto da aula. E vou também deixar uma aula aqui na tela que é basicamente complementar a essa, onde eu te ensino como você deve lidar com regras gramaticais pra elas trabalharem a seu favor e não te atrapalhar a aprender inglês. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.